Compartilhar da palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 30. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26, versículos de 26 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, essa é a tua palavra e nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado o ensino para que nós venhamos aprender do Senhor, aprender da palavra da salvação, aprender o caminho a Deus, aprender sobre nós mesmos. E nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão. Que o Senhor tenha liberdade para falar conosco. Fala ao nosso coração, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E que a Tua palavra permaneça fiel e firme dentro do nosso coração, fazendo a diferença em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem é bastante conhecida, né? Aqui na igreja, pelo menos, geralmente a gente lê a passagem em 1 Coríntios, né? Bem mais comum. Mas é uma passagem que ocorre em Marcos, em Lucas, em Coríntios, já com os discípulos, né, com Paulo. E em Mateus nós temos as palavras do próprio Jesus. E eu queria recordar com vocês algumas coisas que eu acredito que vocês já saibam. Nesse texto aqui, que nós lemos, quem é Jesus? Quem é essa pessoa que, nesse momento, sentado com algumas pessoas, comendo, disse essa palavra: tome do pão, beba do cálice, isto é o meu sangue, isto é o meu corpo. Quem era Jesus? Quem era essa pessoa? Nós cremos, nós aprendemos que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o prometido desde o início da história da humanidade, né? Ele é o prometido que veio para quê? Para que ele veio? Para a redenção, para a salvação. Jesus, ele foi enviado para mudar a nossa história. E eu quero que nós pensemos se a nossa história, ela está sendo mudada ou não. O Jesus que foi enviado para mudar a nossa história, ele está fazendo a diferença ou não? Mas não era só Jesus,
nessa passagem aqui tinha também outras pessoas. Quem eram? Os discípulos. Os famosos discípulos de Jesus. Quem eram? Foram pessoas que foram chamadas, foram convidadas, foram conquistadas e acreditaram numa mensagem. Eles foram persuadidos, né? Mas eles acreditaram no projeto e falaram com Jesus. Jesus, não, a gente está com você. Vamos caminhar junto. Vamos levar esse plano aí para frente. Pode ficar tranquilo que você não está sozinho, não. Né? E a gente conhece da história dos discípulos que realmente eles perseveraram até o fim. Teve alguns contratempos aí, né? Mas eles perseveraram até o fim. E nós? Temos tido contratempos? Nós vamos perseverar até o fim? Nós somos os discípulos de Cristo, amém? Se você não sabe disso, tem uma classe nossa, chama Discípulos 1, que a gente fala bastante dessas coisas, né, Nayara? E interessante que nessa passagem fala que eles estavam comendo. E durante o momento ali do alimento, que Jesus tomou a palavra e disse, né, a célebre frase. Mas por que eles estavam comendo? O que estava acontecendo naquele contexto? Aqui essa passagem se refere dentro do contexto do povo de Israel. Se a gente observar o contexto, e fala disso um pouco antes, né, nos versículos anteriores, fala que eles estavam celebrando a Páscoa. E o que é a Páscoa? Vamos abrir aí, quem não tiver a Bíblia, para ficar tranquilo que nós vamos projetar. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Êxodo, capítulo 12, a gente vai ler o 12, 13, 14, depois a partir do 21. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Diz assim: naquela mesma noite, passarei pelo Egito. Quero que vocês guardem essa palavra, passarei. Passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. 22. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios,
verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. Passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. 26. Quando seus filhos lhes perguntarem, o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes desta forma: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Por que eu reforcei todas as palavras relacionadas à passagem? Porque Páscoa significa passagem. No original, Páscoa significa passagem. Qual passagem? Nessa leitura que nós fizemos, relata que o povo de Israel, como é descrito, né, desde o início da história, eles foram levados cativos pelo Egito e foram feitos escravos por 430 anos. Quando findou o tempo que Deus tinha determinado para tratar com o povo de Israel, o que Deus fez? Deus fez um pacto com o povo de Israel. Eu vou tirar vocês do Egito, eu vou livrar vocês dessa vida de escravidão, eu vou mudar a história de vocês, eu vou resgatar vocês. Mas para isso, eu vou tratar com aqueles que os escravizaram. E nesse tratamento, Deus diz que iria enviar o destruidor, que a gente pode entender que seja um anjo da morte, seja o diabo, seja quem for. Era algo que iria tirar a vida de todos os primogênitos, ou seja, o que o povo tinha de mais precioso. Ele iria arrancar, ele iria matar, ele iria destruir. Porém, ele iria destruir todos? Não. Deus virou para o povo de Israel e falou assim: eu vou dar um livramento, porque quando o destruidor passar, aqueles que me ouvirem não serão destruídos, não serão mortos. Quando o destruidor passar, se vocês me ouvirem e utilizarem o sangue do cordeiro, passando no umbral ou na viga da porta da casa de vocês, o destruidor vai passar direto. Ele não vai parar na casa de vocês e causar destruição, e causar morte. Então, o sangue, a obediência do povo de Israel, representava o quê? O livramento de Deus. Se o povo de Israel fosse obediente, o que queria acontecer? O livramento. Agora, uma coisa interessante. Se um israelita não ouvisse o que Deus estava mandando de acordo com Êxodo 12, e displicentemente ele não matasse o cordeiro, ou não passasse o sangue no umbral da porta da casa dele, o que iria acontecer? Morte. O cordeiro estava morto, ok? O sangue foi derramado, ok? Mas se a pessoa não passasse o sangue na porta, o que ia acontecer? Morte. Então, quando o cordeiro é morto e o sangue é derramado, a história acabou? Não. Quando Deus dá uma ordem, ela tem um propósito. E muitas vezes a gente acha que cumprir parte do propósito resolve. Cumprir metade do caminho já está bom.
Andar 1 légua, deu. Na hora que eu cansar, aí eu paro. E muitas vezes a gente tem feito o quê? Até acreditado nessa história toda, que vai vir um destruidor, que ele vai passar durante a noite, que vai vir com um poder tremendo, assustador, e causar uma destruição, causar morte, causar dor. Mas, será que precisa passar esse sangue na porta? Que trabalheira. Vamos só matar o cordeiro, já é muito. A gente mata o cordeiro, come, olha que legal. Porque não era só matar o cordeiro, podia comer também. Tinha que assar e comer. A gente mata o cordeiro, reúne a galera, faz o churrasco e está tudo resolvido. Mas eu te digo uma coisa. Nesse texto, o destruidor veio. Causou morte, causou tristeza, causou destruição. Aí o pessoal descobriu que era verdade. E quem foi obediente à palavra do Senhor, sabe o que aconteceu? Teve o livramento. Inclusive para egípcios. Vocês sabiam disso? Que não foi só o povo de Israel? Alguns egípcios obedeceram a palavra de Deus. Olha que interessante. Interessante que às vezes a gente não obedece e o ímpio obedece. É mais ou menos a história da mula de Balaão. Então, a palavra fala que alguns egípcios, eles foram para a terra, caminhar, né, em direção à terra prometida com o povo de Israel. Então, eles tiveram livramento. Então, é importante que nós entendamos isso, que essa passagem, a Páscoa, né, foi um momento muito difícil para aqueles que desobedeceram o mandamento de Deus. Para quem obedeceu, foi difícil, foi assustador, foi um momento de ansiedade, de espera, de angústia. Será que vai dar certo esse negócio mesmo? Será que a gente vai ser livre? 430 anos, será? Mas Deus mandou todo tipo de praga, não resolveu. Será que isso vai resolver? Será que realmente a gente vai ser livre? Será que realmente a libertação vai vir agora, depois de tanto tempo? Será? Eu te falo uma coisa. Quando Deus fala, Ele cumpre. O nosso Deus, meu irmão, é um Deus que cumpre o que Ele fala. Se Ele falou que Ele vai dar o livramento, Ele vai te dar o livramento. Nós vimos ontem aqui no testemunho da nossa querida irmã Marilene, que apesar de toda a luta que ela passou, ela falou que o coração deles descansou, porque Deus já havia dado uma palavra que Ele daria o livramento. Só que não foi fácil. Eles sofreram. Em alguns momentos você fica em dúvida. Vem o desespero. Mas a nossa fé não pode ser abalada. A nossa fé ela tem que estar tão firme em Deus, que por mais que venha o destruidor, você tem que crer que a sua casa terá o livramento. A sua família está guardada pelo anjo do Senhor. Está guardada. Vamos ler Hebreus, voltar para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: a lei, se referindo ao Antigo Testamento, traz apenas uma sombra dos benefícios ou dos bens que hão de vir, e não a realidade dos mesmos.
Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, nós temos aqui um texto explicando algo lindo na palavra do Senhor. Porque o Antigo Testamento, a lei do Senhor do Antigo Testamento, ela é uma representação da história após a vinda do Cristo. Então, o Antigo Testamento, ela era uma profecia, ele é uma profecia da história de Jesus e da salvação da humanidade. Ela aponta para Jesus, ela indica Jesus, porém, ela não mostra claramente quem é Jesus. Por isso que Hebreus explica isso, que a lei, ela traz apenas uma sombra. O que é sombra? Quando você vê uma sombra, por exemplo, a minha sombra está grandinha, não sei porquê. A minha sombra, ela é a minha pessoa? Não, mas ela indica a minha presença aqui. Se você vê uma sombra se mexendo, dá o mesmo exemplo do pastor Luciano Subirá. Se você vê uma mão, na luz, você vai ver que, de acordo com a perspectiva da sombra, tem alguma coisa ali, que pode parecer com uma mão. Porém, o Antigo Testamento era apenas a sombra. As pessoas viam a palavra de Deus, os ensinos de Deus, que indicava a vinda de um Salvador, mas não falava quem era esse Salvador exatamente. Se ele era branco, negro, alto, baixo, gordo, magro, se era rico, pobre. Então eles tinham o quê? Uma ideia. Tanto é que o povo de Israel esperava um rei, vindo com toda a pompa, com toda a autoridade, com todo o poder, muito imponente. Quando Jesus veio, eles falaram, não, você não é aquele quem a gente está esperando. Porque, de acordo com o que a gente entendeu da mensagem que nos deram até hoje, nós já criamos a nossa sombra. Nós já criamos a nossa perspectiva. A nossa imagem, isso mesmo, Júlio. Então, eu já tenho uma imagem formada do que eu espero. E aí, quando vem Jesus, ele é o cumprimento da profecia. Ele é um cumprimento da profecia. E aí a gente tem uma imagem clara, real, de por quem, por meio do que nós podemos ser salvos. Em João, capítulo 1, versículo 29, nos chama a atenção para uma outra coisa. João, capítulo 1, 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para ser batizado por João, e João teve essa revelação, que Jesus era quem? O Cordeiro de Deus. O que significa João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus? Na Páscoa, na ocasião do livramento do povo de Israel, o que era sacrificado? O cordeiro. A tradução até traz o cabrito aqui, mas é só questão de tradução. E quando João nos traz essa revelação de que Jesus é o cordeiro, nós entendemos que começa a ser revelada a real imagem que dava origem à sombra. Então Jesus, ele vem para tirar qualquer dúvida de que a sombra era ele. E, da mesma forma que o cordeiro era sacrificado na ocasião da Páscoa, simbolicamente, para tirar o pecado do meio do povo, Jesus vem para ser o sacrifício único que tira o pecado do mundo. E é isso que Hebreus e João estão falando.
o livro de Hebreus e o profeta João, que essa sombra que a gente tinha no Antigo Testamento, na lei, ela se cumpre através da vida de Jesus. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 12 e 13, é uma outra associação com a libertação, porque diz assim: dando graças ao Pai, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós vimos que na época que Deus instituiu a Páscoa, quem foi livre, quem foi liberto? O povo de Israel, certo? Eles foram libertos de quê? Do poder de Faraó, da escravidão, daquela vida difícil que eles estavam levando, de falta de liberdade, de exploração, de angústia, de tristeza, de dor. E de acordo com Colossenses, Jesus vem, enviado por Deus, para nos libertar, não do império de Faraó, mas simbolicamente, de um império do diabo, que nos prende ao pecado, ao mundo, ao inferno, a uma vida fadada ao fracasso, à perdição. Então, da mesma forma que Deus livrou o povo de Israel e trouxe a Páscoa como um símbolo de que eles estavam sendo libertos de um ponto final naquela história de escravidão, Jesus vem e, de acordo com Colossenses, nos diz que nos libertou do império das trevas. Então, meu irmão, de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo aqui, nós somos livres. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ou seja, nós estávamos antes num reino, num império das trevas, onde nós estávamos acorrentados ao pecado, fadados à perdição. Jesus vem e faz o quê? Quebra essas correntes. Vem claramente na minha mente o teatro que o Semearte sempre fazia, das correntes. Então Jesus, ele vem quebrar essas correntes que está te prendendo ao império das trevas, que está te prendendo ao pecado, que está te levando para o inferno. É isso que Jesus faz. Jesus nos torna livres. E a ceia do Senhor? Você já tinha achado até que eu tinha esquecido, né? O que representava a ceia do Senhor naquele momento ali? Que Jesus, sentado com seus discípulos, comendo no momento da Páscoa, celebrando a Páscoa, eu acredito que era um jantar, como se fosse um churrasco mesmo. Todo mundo conversando, colocando o papo em dia, contando ali sobre os milagres que aconteceram. Cara, você lembra, semana passada, Jesus curando aquele cara? Cara, não estou acreditando até agora que aquele cara andou. Sabe? Então, assim, compartilhando, eu fico maravilhado aqui que quando eles saíram, eles cantaram um hino. Olha que lindo, foi praticamente um culto. Então você está conversando, está comendo, está partilhando ali das bênçãos de Deus com o próprio Jesus. E aí, na hora de sair para ir para o Monte das Oliveiras, vamos cantando um hino aqui, naturalmente. Se tivesse um violão, alguém tocando um violãozinho. Então, assim, era algo muito natural para eles. Não foi um evento. Ninguém mandou convite, colocou no Instagram. Agora, essa noite será celebrada a ceia do Senhor. Venha para a ceia do Senhor. Ninguém fez isso. Foi algo entre Jesus e os discípulos, representando a igreja. Porque os discípulos somos nós. Nós somos os discípulos de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E muitas vezes a gente cria uma certa imagem
da nossa adoração ao Senhor, dos nossos momentos com Deus, que vira uma sombra. Os nossos momentos com Deus, o nosso culto, muitas vezes, ao invés dele evoluir para uma imagem real da adoração, da perfeita adoração sincera que Deus quer, ela volta para a sombra. Simplesmente um sacrifício. Estar aqui é simplesmente um sacrifício. É pesado, é difícil. Todo ano a mesma coisa. Todo domingo a mesma coisa. É difícil para mim. Eu não estou aguentando mais. Esse sacrifício, ele não me liberta. Ele não muda a minha história. Ele não muda a minha casa. Ele não muda a minha vida. Ele não adianta nada. Porém, meu irmão, tem uma coisa para te falar. O verdadeiro sacrifício, Jesus, ele muda. Quando você entender que o seu culto, que a sua adoração, que o seu serviço ao Senhor é mais do que uma sombra, com certeza você vai encarar isso de uma forma diferente. Eu te falo porque eu nasci em um lar evangélico, graças a Deus. Eu cresci e convivi com a igreja durante todos os anos da minha vida. Porém, eu cheguei num momento da minha vida que eu estava cansado. Por quê? A minha adoração ao Senhor passou a ser uma sombra. Passou a ser simplesmente um sacrifício. A diferença é que ao invés de matar o cordeiro, eu vinha para a igreja me matar. Até que Jesus chegou para mim e falou assim, não sou eu que tenho que mudar. A minha parte eu já fiz. Se você não mudar, nada vai mudar. Se a sua mente não for transformada, de nada vale você vir e sair, entrar e sair, entrar e sair. Vai virar a rotina que você está acreditando que é. E a nossa vida cristã não se resume a uma rotina. A libertação que Deus tem para nós do pecado é uma realidade constante. E essa libertação, essa santificação tem um objetivo: te levar para o céu. Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não adianta a gente achar que, por eu estar me sacrificando de vindo à igreja, eu estou fazendo a minha parte. Parece até clichê de vir aqui bater o cartão. Hoje em dia nem bate cartão mais. É ponto eletrônico. Biometria. Lá, a TOTS, fazer uma propaganda, né, já temos a inteligência de você bater ponto com o celular assim. Ó. Ele reconhece a face e bate o ponto dessa forma. Porque até a biometria, hoje em dia, o pessoal já está burlando. Mas, enfim, não resolve, não vai mudar a sua história. Vir para a igreja, tocar no louvor, pregar o evangelho, ler a Bíblia, orar, se matar, não resolve. A única coisa que muda a nossa história tem um nome: Jesus. Isso aqui é serviço. Isso aqui é serviço. O louvor é serviço ao Senhor. O diaconato é serviço ao Senhor. A liderança das células é serviço ao Senhor. A pregação da palavra é serviço ao Senhor. E nós fazemos isso porque faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Eu não faço isso para ser salvo,
o Valber não ministra aqui para ser salvo, a pastora não está ministrando em outra igreja hoje para ser salva. Nós não fazemos isso para sermos salvos. Nós fazemos isso porque somos salvos. Se você é salvo, houve uma mudança na sua vida, você saiu do Egito. Porque se você continua no Egito, você pode clamar a Deus o quanto você quiser, porque o anjo da destruição, o diabo, quem quer que seja, ele vai passar na sua casa. Eu sinto muito de falar isso. Sinto muito. Se você não obedecer a palavra do Senhor, e sacrificar o cordeiro, e passar o sangue no umbral da sua casa. E o que é passar um sangue no umbral da sua casa? Na Páscoa, o povo de Israel, eles tinham que comer o cordeiro com a sua família. E a palavra é muito clara. Se a família fosse pequena, era para partilhar com os vizinhos. Então o cordeiro de Deus não é para você viver sozinho com ele, fazer um churrasco unitário. Churrasco sozinho, para comer tudo meu, vou comer tudo. O cordeiro era para ser partilhado em família. Jesus veio não só para você, ele veio para a sua casa, ele veio para a sua família, ele veio para os seus vizinhos. Algum líder de célula está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos entender isso. Jesus é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou para que por meio desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, eu e você fôssemos libertos do Egito. Então saia do Egito. O que tem do Egito na sua vida ainda, meu irmão? Qual o reflexo do Egito dentro da sua família? Muitas vezes a gente sai do Egito, vai com a galera, né? Vamos lá. Deus mandou matar o cordeiro, passar o sangue, juntar as coisas e sair. Né? Vamos, todo mundo. Beleza. Onde nós estamos? Beleza. Moisés está ali? Tá, tranquilo. Né? O pastor está aqui? Beleza. Tá, e agora? O que nós vamos fazer? Não sabe onde é que está. Não sabe o que está fazendo aqui. Não sabe qual é o chamado. Não sabe qual é o seu ministério. Não sabe para que existe nessa terra. Seja você a liderança na sua vida. Seja você o diferencial na sua vida, na sua casa, na sua família. Toma as rédeas da sua vida, não deixa que o seu patrão seja as rédeas da sua vida, determinando o que você pode ou o que você não pode fazer, o que você deve ou o que você não deve fazer, aonde você vai, onde você deixa de ir, que hora que você chega em casa, que hora que você cuida da sua família. Porque eles estão no Egito, mas nós saímos do Egito. Não deixe que o seu trabalho consuma a sua saúde, consuma a sua família, consuma o seu tempo com Deus. Porque quando o seu trabalho, o diabo, o mundo, quer que seja, te consumir, sabe o que ele vai fazer com você? Jogar fora. Quando ele sugar tudo, que você não tiver mais para onde ir, quando você não tiver mais força, quando você não servir para mais nada para ele, ele vai te cuspir e jogar fora. Agora, ainda que isso aconteça, que você deixe isso acontecer, você pode ter certeza que Deus vai lá e vai te pegar. Porque o Senhor não te abandona nunca. Nunca. Ainda que o mundo esteja te maltratando, ainda que o mundo não te respeite mais, ainda que o mundo tenha te explorado, ainda assim, o amor de Deus permanece o mesmo. Deus já sabia disso quando Ele mandou Jesus.
Deus não foi pego de surpresa, não. Oh, que pena. A sociedade não aceitou Jesus. O homem não entendeu a minha história, o meu projeto de salvação. Deus não foi pego de surpresa, meu irmão. Cada um salvo, ele tem contado. Cada um. Ele já sabe. Cada um de nós. Deus conhece, sabe o seu nome e conhece o seu tempo. Deus não é pego de surpresa na sua história, pode ficar tranquilo. Se o diabo está achando que ele está brincando com você, ele só vai até onde Deus deixa. Agora, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Amém? E o que representava essa ceia? Né? A ceia era a passagem da antiga aliança para a nova aliança. Né? A aliança, ela é o quê? Ela é um compromisso, ela é um contrato. Né? Como a minha aliança aqui, ó, de casamento. 21 de julho de 2007. O meu compromisso com a minha esposa Raquel. Essa aliança representa isso. A aliança, ela é isso, ela é um contrato. Né? Uma aliança muito conhecida que Deus fez com o povo, e nós conhecemos, foi a feita com Noé, na época do dilúvio. Né? Onde Deus fez uma aliança com Noé, falando assim, ó, de agora em diante eu não vou matar mais o homem com dilúvio. Vai ficar tranquilo, tá? Combinado nosso aqui, ó. Aí, para vocês ficarem tranquilos mesmo, eu vou colocar o arco no céu. Que a gente chama do arco-íris, né? Vou colocar o arco no céu para vocês entenderem que eu tenho essa aliança. Enquanto o arco estiver aí, você pode ficar tranquilo. Né? Só que, nesse contexto da nova aliança, a palavra grega utilizada no texto, né, por Jesus, é a diátike. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar aula de grego aqui, não. Só para a gente entender. Que não é a mesma palavra utilizada para representar um contrato. A palavra grega diátike é diferente da palavra suntike, que é geralmente a palavra utilizada no grego para representar um contrato, onde duas pessoas acordam uma coisa e está combinado. Eu faço a minha parte e você faz a sua. No caso dessa palavra diátike, ela está mais relacionada ao contexto da aliança que Deus fazia com o povo, assim como acontecia no Antigo Testamento. Onde o sentido é de uma pessoa, uma parte, determinando os termos do acordo. Como num testamento. Por exemplo, no testamento, não são duas pessoas que falam, ó, eu vou fazer isso aqui, você vai fazer aquilo ali, e a gente faz um acordo. Não. No testamento tem os termos, né, onde está definido por uma pessoa, aquela pessoa que vai doar a herança, onde essa pessoa determina como tudo vai funcionar. E, no caso da aliança citada aqui, a palavra utilizada é a diátike, onde Deus determinou os termos da aliança. Então, não foi o homem que chegou para Deus e falou, Deus, vamos fazer um combinado aqui, vamos fazer um acordo, porque o homem é falho. Nós não sabemos nem o que é bom para nós mesmos. Mas Deus sabe. E por isso, Ele determinou uma aliança com o homem, Ele determinou esses termos, né, onde cabe a nós o quê? Cumprir, obedecer. Da mesma forma que um testamento. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, você tem uma herança, só que tem uns termos para você receber essa herança. Uma herança bem grande. O que você vai fazer? Obedecer, né? Vou fazer. O que eu tenho que fazer? Tenho que pagar uma promessa de ir caminhando não sei aonde, doar não sei quantos para os pobres. Você vai fazer, desde que não seja nada absurdo, né?
Mas não é um contrato. Não é você que determina. Deus determinou os termos da aliança. A nossa aliança com Deus, ela é determinada por Deus. Agora, uma coisa interessante da aliança com Deus é que, nessa aliança havia uma morte. No caso do Antigo Testamento, era uma morte simbólica, a morte do Cordeiro. Certo? Por que havia essa morte? Eu nunca entendi isso. Por que o coitado do bichinho tinha que morrer? Não é só na história do povo de Israel, tá? Isso é algo que passa por várias culturas, mas a morte, quando se faz um acordo, uma aliança, um contrato, um negócio, a morte do animal representa o quê? Representa a maldição que irá cair sobre a pessoa que descumprir o acordo. Olha que legal. Ou seja, é uma morte simbólica. Ou seja, se você não cumprir o acordo, você tem que pagar como? Com a sua própria vida. Porque se você não cumprir a sua palavra, que foi acordado, você não serve para nada. Então, era algo muito respeitado, inclusive hoje. Isso ainda é respeitado em algumas culturas, dentro de algumas religiões. Por isso que em algumas religiões a gente ainda tem sacrifício de animais. Achei interessante que eu descobri até uma tese de doutorado falando sobre isso, sobre quais as religiões brasileiras que utilizam o sangue de animais e sacrifícios, e o porquê disso. Muito interessante. Um estudo muito grande. Então, por isso que tinha o sacrifício de animais. Por quê? A pessoa que está fazendo um acordo, ela está de acordo que, se ela não cumprir o acordo, ela vai sofrer as consequências. E pagar com a vida. Que era um acordo muito sério. No caso da antiga aliança, onde Deus fez esse acordo com o homem, esse compromisso com o homem, morria um animal. Na nova aliança, quem que morreu? Jesus. Então, por isso que nós dizemos que Jesus, ele é o nosso substituto. Porque eu e você, para pagar pela nossa quebra do acordo com o pecado, nós deveríamos morrer. Nós deveríamos pagar com a nossa própria vida. E Jesus vem e paga o preço que eu e você deveria pagar morrendo no nosso lugar. Então Jesus, ele nos substituiu na cruz do Calvário. Foi um sacrifício de substituição. Por quê? Eu e você quebramos a aliança continuamente, pecando, errando contra a lei do Senhor, contra os princípios do Senhor. E Jesus vem de uma vez por todas e paga por isso. Voltando na ceia, nós já entendemos que a ceia é a nova aliança. O próprio Jesus fala isso, a nova aliança no meu sangue. Nós vemos que nós temos na ceia o pão e o vinho. E a Bíblia, a história da humanidade, ela é repleta de simbologias, de mistérios, algo que representa alguma coisa para explicar, para trazer à luz ou para ocultar. E, no caso dessa passagem, Jesus ele se coloca como o pão, a sua carne sendo o pão, e o seu sangue sendo o vinho. São representações, é um símbolo. Jesus ele está dizendo o quê? Que ele é o alimento espiritual que nós precisamos. Então é uma representação de que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, ele é o alimento que nós precisamos. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, assumindo o compromisso, na nova aliança. Porém, não para por aí. Nós devemos continuar nos alimentando. Por quê? A gente come pão, a gente se alimenta uma vez só na vida e acabou? Não. O alimento é constante na nossa vida. Assim também, Jesus sendo nosso alimento espiritual, deve ser algo constante na nossa vida.
Nós devemos participar de Jesus, não apenas quando você vem aqui na frente, levanta sua mão, eu aceito Jesus, eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador. Não. Jesus, Ele é algo para além disso. Ele é algo para ser o seu constante alimento, para te conduzir a uma mudança de vida que vai santificar você, até que você chegue à medida que Deus quer que você chegue. E vamos ler aqui em João 6, 54. João 6, 54 a 57. Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, Jesus está explicando que Ele é o quê? O nosso alimento, que vai nos levar a ser saciados espiritualmente até o último dia. Então, é algo constante. Ele espera que isso tenha uma continuidade, né? Quem de mim se alimenta também viverá, ou seja, é um alimento constante, não é uma vez só. E nas culturas antigas, né, o comer a carne e o sangue simbolizava também o sinal da aliança, de um acordo inquebrável. Inclusive, eu assisti um filme, eu não trouxe porque é um pouco violento o filme, mas essa parte eu achei interessante. Um índio encontra com um cara lá, meio louco, que queria matar as pessoas. Aí, enfim, o índio, para simbolizar, né, na língua dele, que ele queria ser amigável, né, porque todos eles matavam as pessoas, então, para ele simbolizar que ele queria ser amigável com o cara, ele pega o animal que ele estava levando para a casa dele para comer, que tinha acabado de matar, acho que era um veado. Ele tira o fígado cru e dá uma mordida, come e dá para o outro cara para ele comer. Ou seja, simbolizando um acordo entre eles. Não ia ser legal trazer, né? Então, beleza. Então, o que acontece? Então, em algumas culturas, eles entendem que isso é um acordo, é uma forma de de todos entenderem que existe uma relação, existe uma aliança entre essas pessoas, a carne e o sangue. Quando Jesus traz isso diante dos discípulos e várias pessoas que estavam em volta dele, inclusive ele causou um reboliço. Porque quando ele fala de comer a minha carne e o meu sangue, as pessoas já entenderam que era um sacrifício, que era um compromisso muito grande. E as pessoas estavam em volta de Jesus porque ele estava multiplicando pão, porque ele estava fazendo milagre. Ninguém estava ali porque queria compromisso com ele. Quando ele coloca essa questão do compromisso, da aliança, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, ou seja, eu estou propondo que vocês tenham um compromisso comigo, e não apenas estejam aqui para se aproveitar do que eu tenho para dar. O que os discípulos fizeram? Saíram. Ficou basicamente os 12, e Jesus ainda perguntou para eles, né? Vocês também não vão? Vocês também não querem ir com eles? E é onde Pedro vai e fala, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, as pessoas estavam ali, né, declaradamente pelo interesse, pelo que Jesus podia oferecer. E aí Jesus explica para eles, o reino de Deus é mais do que isso. Se você está aqui na igreja, meu irmão, eu quero te falar, o reino de Deus é mais do que isso. É mais do que você vir buscar uma bênção, buscar um milagre, né? Ver o irmão, trocar uma ideia, arrumar uma festinha para ir, um acampamento. Opa, acampamento. Ó. Aí, ó. Mas é mais que isso. É compromisso. É quando o seu irmão precisar, você está ali para ajudar.
É quando Deus te mandar fazer alguma coisa, você fazer. É quando o Senhor te chamado para o serviço, você se dispor. É quando Deus enviar, você ir. É quando Deus te chamar na chancha ali, né? Na exortação, você obedecer. Você reconhecer o seu erro. O reino de Deus é mais do que os benefícios que nós estamos esperando. E não fica constrangido, nossa, eu sou o pior das pessoas, porque eu estou esperando o benefício. Nós somos humanos. O Senhor está falando a palavra dele aqui, exatamente porque nós somos assim. Ele não está falando só com você, está falando comigo também. Nós somos humanos, nós somos interesseiros, nós somos incorretos no nosso proceder, porque o nosso coração é enganoso. E é por isso que Deus nos corrige, porque Ele nos ama. Então nós temos que ter um compromisso com o Senhor. Um compromisso de sangue, de carne, de pão e de vinho. Na nova aliança, Jesus morre por nossos pecados. Ele ressuscita e cumpre a obra redentora. Mas o mais lindo dessa história, o mais lindo é que não para por aí. Como a gente leu aqui em Mateus, o que Jesus fala no final? Mateus 26, no final ele fala assim, ó: de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus, ele deixou uma promessa. A nossa vida não se resume a isso aqui. Assim como foi representado no teatro ontem, lindamente, o teatro A Noiva de Cristo, a igreja, nós estamos sendo preparados para encontrar com Jesus, no reino de Deus. Então, quando a gente morrer, não acabou ali não. Nós vamos ter uma eternidade com Jesus. E eu te garanto que é muito mais tempo do que a gente passa aqui nessa terra. Então nós precisamos ser preparados para isso. Nós não podemos esperar, ter esperança, expectativa só nessa vida. Porque isso aqui é passageiro. Essa vida, meu irmão, você atravessa a rua ali, ó, vem um doido, te pega e te deixa paraplégico, ou te mata, e acabou. E aí? Essa vida é isso. Você tem uma doença e definha até morrer. Nossa, Felipe, que triste. Ué, mas isso acontece o tempo todo. Isso aqui, ó, é pó, é carne. Isso aqui foi feito para morrer. Se não te falaram, está Nayara, enfermeira, para te explicar como é que as coisas funcionam. Entendeu? Mas nós, enquanto criaturas de Deus, com o Espírito que Deus te deu para viver nessa terra, somos eternos. Esse Espírito que Deus está esperando para se reunir com Ele na glória, para voltar, assim como Jesus falou aqui em Mateus, a ter essa ceia, esse banquete, a tomar o vinho novo. Então Jesus está esperando, Ele fez uma promessa: eu vou para o Pai, eu não vou participar dessa ceia aqui mais, eu não vou tomar do vinho mais com vocês, mas um dia, nós vamos nos reunir na glória. Foi o próprio Jesus que fez essa promessa. Então, concluindo, no último dia de Jesus com os discípulos, Ele instituiu um dos rituais mais importantes da vida cristã. A última Páscoa que Jesus passou com os discípulos se transformou na primeira ceia do Senhor. Então, olha a importância da ceia. Olha a importância da Páscoa.
dessa passagem. Nós estamos aqui de passagem. O nosso caminho aqui é temporário. Nós estamos passando assim, aqui, assim como Deus falou que Ele iria passar direto com aquele destruidor, ia dar o livramento. Nós vamos ter livramento dessa terra, desse mundo de pecado, que nos aflige, do destruidor que nos condena, que tenta nos destruir. E Ele trouxe a rememória da nossa aliança com Deus. Jesus trouxe ali, Deus tem uma aliança com vocês, e essa aliança é inquebrável, porque ela vai ser feita com base no meu sangue, o meu sangue que é puro. Essa aliança, a nova aliança é inquebrável, meu irmão. Nós tentamos quebrar de todo jeito, mas ela é inquebrável. Por mais que você fuja da aliança que você tem com Deus, ela é inquebrável. Deus te chamou de uma vez por todas. Você pode fugir o quanto você quiser, igual o filho pródigo. Você pode fugir, você pode achar que você não dá conta, que essa vida não é para você, que você está cansado, que já chegou no seu limite. Eu te falo uma coisa, a aliança de Deus contigo é inquebrável. Você só vai sofrer por ficar fugindo dele. Você só vai sofrer. Mas no momento certo, Ele vai lá, vai te resgatar, vai trazer de volta, te colocar exatamente onde Ele quer que você esteja. É ou não é, Zelão? O Senhor, Ele faz o que Ele quer. Nós é que achamos que nós fazemos o que nós queremos. Nós é que achamos. Só que a gente anda perdido e sofrendo. A gente fica querendo voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Lá no Egito que era bom. A gente podia fazer o que a gente queria. A gente sofria, mas era bom. Aí você fica querendo voltar para o Egito. E Deus fica assim, cara, você é louco. Você é livre. Na minha aliança você é livre. Você vai cear comigo no céu, no meu reino. Nós vamos conversar face a face. Eu quero te dar uma vida livre do pecado, dessas imundícias. Não faz isso não. E para finalizar, 1 Coríntios 5, versículo 7, parte B. Diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou ler na NVI. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ou seja, o Cordeiro já foi sacrificado, ele já morreu e ressuscitou. Por quem? Por mim e por você. Acabou. Nós somos livres por esse sacrifício. Não acredite na mentira do diabo que fala que você precisa do que tem no mundo. Não acredite nessa mentira. E eu trouxe aqui, vocês acharam que eu tinha esquecido o coelho, né? Eu trouxe esse coelho aqui. Eu trouxe esse coelho aqui só para te falar uma coisa. Não é o cofrinho. Minha mãe vai bater se querer quebrar o coelhinho dela. Só para te falar uma coisa. A Páscoa não são as distrações que o mundo quer te dar. A Páscoa não é isso. São apenas distrações. Cuidado com as distrações aveludadas, que parecem lindas, macias, que dão chocolates gostosos. Cuidado com as distrações do mundo. O Egito está querendo você de volta. Mas quem realmente morreu por você foi Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é o Teu reino, é a Tua vontade, é o Teu ministério. Que tudo aconteça na nossa vida conforme o Teu querer. E que essa palavra entre no nosso coração, ó Pai. Que nós venhamos aprender mais e mais sobre esse sacrifício tão lindo feito pelo Senhor e o motivo da nossa salvação. Continua abençoando e guardando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.